Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a obra Um Anarquista no Sótão, de Ivan Jaffe. Ivan Jaffe é um experiente e premiado autor de histórias em quadrinhos e roteirista de filmes. Um Anarquista no Sótão, entretanto, é uma novela juvenil inspirada nas memórias de infância do autor. O livro apresenta dois narradores, um narrador onisciente e o velho Donato, um personagem que narra fábulas e algumas de suas aventuras ao jovem Tadeu. Donato é um senhor português que veio para o Brasil fugido da Guerra Civil Espanhola. E Tadeu é um menino de 9 anos que cresce em uma década bastante conturbada da história brasileira, entre os anos 1960 e 1970. Por conta dessa trama que envolve fatos históricos, relações pessoais e o amadurecimento de Tadeu, Um Anarquista no Sótão se enquadra em 4 temas da categoria 1 para 6º e 7º anos. O enquadramento nos temas família, amigo, escola e autoconhecimento, sentimentos e emoções se justifica diante de uma narrativa que busca apresentar o amadurecimento de um personagem que, pouco a pouco, aprende a lidar com emoções como a perda de seu avô, através das histórias de Donato e das trocas com a sua família. No que diz respeito aos temas O Mundo Natural e Social e Diálogos com a História e a Filosofia, verifica-se que o velho Donato é responsável não apenas por contar suas experiências e aventuras relacionadas a eventos históricos, mas por tentar explicar para o Tadeu que existem muitas maneiras de encararmos os nossos relacionamentos com o mundo e com o outro, abordando desde temas políticos sociais até religiosos e éticos. Por um lado, o livro trata de aspectos históricos e da experiência dos personagens. Por outro, debate temas da ética humana e da literatura. Começa o trabalho apresentando aos alunos o próprio livro como objeto. Peço a eles que observem suas características gerais sem ler nada e digam livremente quais são as primeiras impressões. O importante nesse momento é construir um espaço de diálogo e confiança, no qual eles se sintam à vontade para compartilhar suas sensações e reflexões, conforme destacado pela habilidade 23. Respeitar os turnos de fala na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na escola, e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, seminários, etc. Esse será um aspecto fundamental, não apenas para o ritual de leitura, mas também para os debates que certamente surgirão a partir das histórias narradas. Desafio os alunos, então, a encontrar as principais informações do livro: título, autor, ilustrador, personagens principais e tema. Mas peça a eles que descubram essas informações sem abrir o livro. Aproveite para comentar as funções da capa e da quarta capa. Verifique se surge alguma dúvida sobre o que é um anarquista. Essa pode ser a primeira atividade. Pesquisar o que é anarquismo e, a partir das informações contidas na capa e na quarta capa, levantar algumas hipóteses sobre o que aparecerá na história, em conformidade com algumas habilidades, entre elas a 45. Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, programa, de teatro, dança, exposição e etc., sinopse, resenha crítica, comentário em blog, vlog cultural, para selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas, cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, DVDs e etc., diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural, e consultando-os no momento de fazer escolhas, quando for o caso. Professor, reúna todos os alunos para que compartilhem aquilo que pesquisaram e também suas expectativas sobre a leitura. Peça aos alunos que anotem as hipóteses no caderno e garanta que compreendam o termo anarquia como uma teoria social ou movimento político que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, inclusive ao poder do Estado. Ao longo de toda a leitura do livro, faça pausas para a retomada de pontos importantes. Abre espaço para que os alunos se posicionem e criem uma relação com a narrativa, desenvolvendo sua habilidade leitora e de diálogo crítico. Leia o primeiro capítulo e converse com os alunos sobre os personagens que são apresentados. Peça a eles que colham as informações que aparecem e escrevam pequenos parágrafos descritivos sobre cada um dos personagens. Organize os alunos em grupo para que compartilhem suas produções e levantem as impressões que tiveram dos personagens, anotando-as. O segundo capítulo também é bastante importante. Nele, o personagem Donato explica o que é uma fábula.
Converse sobre a percepção de Donato e então peça a eles que pesquisem o que é uma fábula e tragam as informações colhidas para a sala de aula. Abre espaço para que os alunos compartilhem essas informações. Retome mais uma vez o trecho em que Donato explica o que é uma fábula e comente que existem diversas maneiras de explicar uma mesma coisa. A reflexão sobre a diversidade de pontos de vista em maneiras de se abordar um texto está prevista na habilidade 30. Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências, complementariedades e contradições, de forma a poder identificar erros e imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. Solicite então que os alunos organizem com suas palavras o que é uma fábula, reunindo as informações pesquisadas e aquilo que aprenderam com o livro e a discussão. Ainda em relação às fábulas, retome a intenção moral desse gênero e explique que a compreensão do texto depende também da experiência de cada um. Mostre que todos podem contribuir para a interpretação de uma história e, ao longo do livro, abre espaço para que os próprios alunos se ajudem durante a leitura. O reconhecimento da pluralidade de vozes e perspectivas é um aspecto central no trabalho com esse livro. Além do debate sobre o que é uma fábula, o livro propõe o debate sobre correntes políticas e religiosas. Converse com os alunos sobre os diferentes tipos de religião e sobre como elas se aproximam e se distanciam entre si, sempre ressaltando a importância do respeito que devemos ter com o outro, suas crenças, religiões e posicionamentos políticos. Esses pontos levarão os alunos a desenvolver ainda mais as habilidades 1 e 44. Diferenciar liberdade de expressão de discurso de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso. Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Ao final da leitura, vocês poderão rever algumas das discussões ou mesmo retomar alguns trechos do livro, além de realizar novos projetos baseados na obra. Retome as primeiras impressões que os alunos tiveram a respeito dos personagens e da epígrafe do livro. Converse com eles sobre as mudanças da nossa percepção em relação aos personagens, às histórias, aos temas e às pessoas com o passar do tempo. Essa é uma maneira de mostrar aos alunos o amadurecimento deles como leitores e também como cidadãos, rompendo as expectativas iniciais conforme a habilidade 47. Analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas, no discurso direto, se houver, empregados. Identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens em discurso direto e indireto, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos, e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Em conjunto com os professores de História e de Geografia, você pode propor aos alunos um projeto sobre a Guerra Civil Espanhola e os movimentos migratórios gerados por ela. A partir das informações levantadas durante o projeto, os alunos poderão criar mapas temáticos, textos informativos e de divulgação. Pergunte se alguém já escutou fábulas, causos ou outros tipos de histórias de pessoas mais velhas. Proponha que cada aluno crie uma fábula e depois que compartilhem suas criações. Se for possível, desafie-os a fazer isso de forma oral, sem o apoio da leitura, em uma roda de contação de histórias. Essas são apenas algumas das muitas atividades possíveis de se fazer com base no livro Um Anarquista no Sótão, que com certeza abrirá muitas portas para debates importantes na formação cidadã dos alunos. Espero que vocês aproveitem ao máximo essa leitura e boa aula!